Agora a gente vai ter o nosso próximo bloco, que é um bloco importante, que se chama Queridas Famílias, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que são pautas nas nossas reuniões de supervisão, porque a gente também, né, traz essas coisas para as nossas supervisões. Para quem não sabe, os ATs têm supervisão, né, reunião para a gente conversar, realinhar, reajustar sobre os atendimentos. E alguns assuntos são pauta, né? E aí, a primeira que eu vou trazer aqui é terapia não faz milagre. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. O que acontece? Né, a melhora, no caso da criança autista, dos comportamentos, né, dos desafios que a gente tem com o paciente autista, não depende só do AT, não depende só de um profissional, né, não depende só, né, de vir aqui fazer a terapia, é todo um conjunto. E esse conjunto, a família ali é o papel principal. Entendeu? A gente tem que estar andando lado a lado com a família, né? Ter a troca. Ó, o que você acha disso? Ou às vezes eu mando mensagem, você acha da gente fazer isso? Entendeu? Ontem mesmo eu dei uma opinião, eles aceitaram de boa, né? Vou dar um exemplo. O que acontece no meu paciente atual? A gente anda oscilando o horário da saída. Cada dia está um horário, um dia é meio-dia, outro dia é meio-dia 10, outro dia é meio-dia 15, né? E ele anda desregulando por causa disso, né? E cada dia um horário, coisa e tal. E eu falei com a família, vamos fazer o seguinte, vamos esticar esse horário, né? Porque tem imprevisto, tem trânsito, pode acontecer mil coisas, né? E ele é muito visual. Ele olha meu telefone, tá hora, falta 5 minutos, falta 2, entendeu? Aí o que eu fiz com a família? Foi agora recentemente. Vamos esticar esse horário, porque se pegar um trânsito, tiver alguma coisa, algum imprevisto, ele sabe que vai sair tal hora. Vou dar um exemplo aqui, 1 hora da tarde. Então, se calhar de chegar mais cedo, maravilha, porque quando chega mais cedo ele não sai correndo para olhar o relógio. Ele pega a bolsa dele e quer ir embora. Então, eu falei isso com a família, eles aceitaram de boa, né? Lógico que a primeira vez que fizemos isso, né, ele foi resistente, né, quando eu passei, o paciente ele foi resistente, né, teve um início ali, né, que deu início, ele chegou a desregular um pouco, né? Eu trabalhei. Eu falei, ó, eu entendo que você queria que saia mais cedo, mas no momento papai está trabalhando, tem que aguardar, né? Aí fiquei quieta, aí ficou dando tempo, chorou um pouquinho, mas ele entendeu, né? Então, o pai foi buscar, chegou, me mandou mensagem super feliz, que ele ficou numa boa, aguardou até 1 hora. Então, esse comportamento, a gente tem que ir trabalhando isso, entendeu? Isso com a família, né? Essa troca com a família, essa interação com a família. Porque ele, tipo assim, eu não posso, toda vez que o paciente quer ir embora cedo, ligar pro pai, ó, vem buscar mais cedo. Entendeu? Porque isso aí vai reforçar, ó. Daqui a pouco é meio-dia, daqui a pouco vai querer sair 11h30. Então aí o momento dele escolar ele vai cada vez reduzindo mais, porque ele vai jogando a dele e a gente vai jogando a nossa puxando para trás. Então, falei, vamos determinar um horário. Né? Determinou um horário, chegou cedo, maravilha. Ele não vai olhar relógio quando chega cedo, ele pega a mochila dele e vai. Chegou mais tarde, ele já vai estar aguardando numa boa. E foi o que aconteceu. Parceria é muito importante. Isso. E o progresso da família é muito importante, né? Que consegue ver o progresso da criança. E aí, quando eles participam, melhora bastante, né? Até a comunicação da criança. Somos um elo entre a equipe terapêutica e a família. Então, eles vão se desenvolvendo melhor, né? Eu acho que Até um exemplo assim, sobre um paciente que tinha uma carga horária bem alta na escola. E aí eu comecei a trabalhar com esse paciente e notei que esse tempo na história era uma carga sensorial para ele muito grande. Então ele desregulava muito pelo cansaço, por coisas sensoriais mesmo, muito barulho, tem todo um ambiente escolar, né? A gente sabe como é que é. Então, eu consegui ter uma conversa com os pais e com a escola também, né? Porque a escola também tem que se alinhar ali com a terapia e com os pais. E a gente conseguiu diminuir. E isso só foi possível porque os pais aceitaram, sabe? E a gente sabe o quão é difícil, às vezes, que os pais deixam a criança na escola porque eles precisam trabalhar, porque eles têm outros compromissos. Então, assim, a família teve que se organizar numa nova rotina para tirar essa criança mais cedo da escola, para dar uma qualidade de vida para essa criança
Né? Então, assim, essa parceria é muito importante. Uhum. Sem ela, assim, não flui. Não Uhum. flui. Então não é só terapia, Só né? terapia, É a não. parceria. Esse elo. Escola também, né? Escola. 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 É importante mesmo. O próximo tópico, né, que a gente sempre está trazendo é... Ih, esse aqui. O AT se cobra pelo desenvolvimento do paciente muito mais do que vocês, familiares, imaginam. E aí, gente, tem essa cobrança mesmo? Sim. A gente Eu sabe- fazendo pergunta, tem essa cobrança? Sim, nossa, muito, né? A gente pensa na criança o tempo inteiro, É verdade. né? Às vezes a gente tem um objeto, um brinquedo em casa, nossa, que vai ser muito bom para o meu paciente. A gente assiste, sei lá, um programa, alguma coisa que fala sobre... A gente leva isso para o paciente, a gente pensa no nosso paciente 24 horas por dia, né? A gente está sempre ali pensando neles. Então, sim, a gente se cobra porque a gente sabe que as famílias criam uma expectativa muito grande em cima da gente, né? A gente vê casos, né, de famílias que não mandam o filho para a escola quando o terapeuta precisa se ausentar, né? Porque nós somos a segurança. A gente percebe o sorriso da criança quando chega no ambiente escolar, quando vê o AT. Sabe, tem até um vídeo assim bem legal de uma criança, né, típica dentro do carro, chegando na porta da escola, e aí o AT lá esperando ele, lembra aquele sorrisão gigante. Legal. E realmente a gente se cobra muito mais do que vocês imaginam. Isso que você falou, isso eu lembrei do paciente do Júlio, né? É uma família que se apegou muito, né, ao atendimento do Júlio, e aí a gente teve uma redução da carga horária por conta do convênio, e aí é uma coisa que eu nem sei se o Júlio sabe, mas enfim. E aí, conversando, foi uma conversa muito difícil até aqui da clínica com a família, porque assim, a gente fica muito feliz quando a gente recebe um paciente pro ABA, a gente sabe o quanto as famílias lutam para ter esse atendimento que não é fácil, né? E aí, logo depois de estar dando tudo certo, o Júlio atendendo, ele desenvolveu, estava na escola, a carga horária dele foi reduzida pelo convênio. E aí a gente teve que realinhar, reajustar com a família. E o pai dele ficou desconcertado. E uma coisa que o responsável até falou assim: se a gente não mandar, se o tio Júlio não for, eu não vou mandar ele para a escola. Então, olha a responsabilidade, né? E ele relatou situações que o filho já vivenciou na escola, situações muito traumáticas, né? Até por falta de experiência da escola de lidar com uma criança atípica, dele ter chegado e visto o filho na escola, fechado numa sala, enquanto os amiguinhos estavam numa festa, né? E ele vê o filho chorando, enfim. E que não estava se repetindo mais porque ele estava com a presença do AT ali, mediando, e aí ele não queria voltar a vivenciar tudo aquilo, né? Então, foi uma história assim que marcou muita gente aqui na clínica. Sim, e eu atendo ele de segunda a quinta, e tem dia da semana que eu não vou, né? Que é uma vez na semana. Então, eu já ligo pra escola, já pergunto pra professora, e aí, como que ele tá? Olha, Júlio, ele ficou muito bem na sala, e tá fazendo as atividades. Então, isso pra mim eu fico muito feliz também por isso, porque ele tá participando, Sim. né? E quando às vezes eu não vou, a mãe já liga, Júlio, não vai dar pra eu levar ele, porque ele não vai ficar. E hoje ele está conseguindo ficar na escola. E eu sempre falo, eu reforço pra ele, gente, o paciente ele faz parte da escola, né? Não é porque eu não estou, a mediadora dele também não está, que ele não vai estar. Ele precisa estar. Sim. Entendeu? E isso realmente uma coisa que até acontece comigo. Às vezes acontece imprevistos, a gente chega um pouco atrasado, uns minutinhos, ou então a gente não vai conseguir atender aquele dia. E aí a primeira pessoa que eu aviso é a escola. Eu ligo para a escola, mando mensagem para a professora, mando mensagem para o auxiliar de turma. Olha, gente, hoje eu vou chegar 5 minutos atrasada. Para ele já avisou para os pais também, porque é importante a gente também preparar essa criança, né? Então, assim, a gente está sempre pensando, até nas horas que não é do nosso trabalho, a gente está sempre pensando na criança. Sim. Vocês se cobram muito, né? Eu vejo muito assim nas supervisões, quando a gente acompanha de vocês têm supervisão sempre, né, pra gente
pensar nos objetivos, né? Esse mês a gente vai trabalhar isso, isso, isso. E a segunda é sempre pra gente conversar o que foi trabalhado, como foi, como evoluiu. E aí eu sempre percebo que vocês... Um outro AT sempre fala, eu não consegui. Poxa, Eu não consegui. É uma repete coisa pra mim, que... por favor. Né? E é uma coisa que eu tô sempre falando, gente, calma, tem a criança também, não é só o AT, né? Então tem coisa que a gente às vezes repete o objetivo, refaz pra gente realinhar. E é isso, né? Eu entendo que também tem uma expectativa de vocês em relação a conseguir, né, avançar no atendimento, né?